Poder e Política, com Alexandre Garcia. Bom, o primeiro registro é que em Chicago, sábado à noite, foi entregue um prêmio ao ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes. Ele não estava lá, mandou representante. Ele foi escolhido por uma revista britânica que tem circulação no mundo inteiro, Global Markets, como o melhor ministro da economia do ano no planeta Terra. Parabéns, ministro Paulo Guedes. Aliás, é bom a gente lembrar os últimos dados que saíram sobre emprego no mês de setembro. Foi o melhor resultado de setembro desde 2013. 157 mil novas vagas de emprego, né, com carteira assinada. Aí o muito importante é que a maior parte, 57 mil empregos, foram criados no Nordeste. E na indústria de transformação, não é a indústria da construção, indústria de transformação, 42 mil vagas. Tudo isso são sinais de reaquecimento da economia. Sinal que o melhor ministro da economia do planeta Terra está obtendo resultados com o Brasil. O presidente Bolsonaro está viajando para o Japão. Conversamos por telefone. Na manhã deste domingo ele estava em Lisboa para o trecho mais extenso da viagem, né? Estava reabastecendo o avião presidencial lá. Está levando só 6 ministros, inclusive a ministra de Agricultura, Tereza Cristina, que é uma das grandes figuras do governo, e um único governador, o governador do Acre, o Gladson Camelli, do Partido Progressista. Ele vai ao Japão, depois à China, depois ao Oriente Médio, então uma viagem de Extremo Oriente e de Oriente Médio. No Oriente Médio é Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes. Ele já tinha ido a Israel, agora completa. Quando ele foi a Israel, todo mundo botou a boca no mundo. Ele vai só a Israel, não vai aos países árabes. Agora ele vai aos países árabes, vamos ver se alguém reclama que ele não vai a Israel. É divertido isso. Bom, mas não está sendo divertido para o presidente, nem para o partido do presidente, nem para os seus fiéis dentro do PSL, esse racha dentro do PFL. Teve algumas mudanças importantes, a saída de Joyce Hasselmann da liderança do governo e a entrada desse novo líder, que é senador por Tocantins, e o partido está querendo punir, tirar cargos daqueles que são fiéis a Bolsonaro. É muito estranha essa história, né? Porque, na verdade, o PSL já existia, né? Mas como partido nanico. Passou a existir efetivamente depois que abraçou a candidatura a Bolsonaro e subiu com ele, né? A maior parte dos eleitos pelo partido, tem uma bancada de 53, já teve até 54, é de gente que foi eleita a reboque, né? No vácuo da candidatura a Bolsonaro, que foi um caso à parte, né? Um case de eleição no Brasil, né? Porque, só para lembrar, não custa a gente lembrar, foi eleito sem grandes redes de televisão a apoiá-lo, foi eleito sem dinheiro, né? Gastou 2 milhões e pouco, teve candidato gastando 60 milhões, foi eleito sem ter marqueteiro, e foi eleito pelas redes sociais e pelos meus coleguinhas que torceram contra ele, mas só falavam nele. Ele se tornou o sujeito de todas as frases no noticiário, então ajudaram também a elegê-lo. Eu queria registrar, lamentando, né, 4 bombeiros mortos no atendimento a um fogo numa boate 4x4, uma boate no centro do Rio de Janeiro. Houve alguma coisa que não está sendo apurada ainda. Eles inalaram a fumaça venenosa, um 4º bombeiro morreu depois, 3 morreram logo depois do incêndio. E por falar em desastre, em Fortaleza, né, a queda daquele prédio, parece que foi implodido. São 9 os mortos, já cessaram as buscas. Ironicamente, o último corpo encontrado foi da síndica do prédio. E a gente fica se perguntando como é que um prédio desses simplesmente implode, auto-implode, sem usar nenhum explosivo. É um prédio que, segundo consta, tinha apenas 40 anos de idade.
Vou falar também sobre a agressão ambiental, que é quase uma agressão de guerra. Essa agressão com petróleo em 2.200 quilômetros de costa nordestina. É quase uma agressão de guerra. Eu lembro que na Segunda Guerra Mundial, aviões aliados bombardeavam represas na Alemanha para provocar desastres ambientais, inundações, né? Parece que isso foi feito de propósito às vésperas da entrada da temporada de verão, que atrai muito turista. Trabalho extraordinário de voluntários. Praia de Tamandaré, por exemplo, eu vi as imagens, aquela pasta de petróleo pode ser enrolada como se fosse uma manta, aquilo vem num peso, numa densidade que não é muito inferior à água, mas não é superior à água, então fica boiando no meio, não está nem na superfície, nem fica presa no fundo, vem sendo trazida pelas correntes, as barreiras não adiantam, né? Tem muita gente que olha para minha cara, né? Gente que aproveita-se para fazer política nisso aí. É uma tragédia em que se faz política, né? Tartarugas estão sendo limpas lá pelas pessoas, fuzileiros navais estão trabalhando lá, muitos funcionários do governo e gente dos governos, né? e voluntários principalmente. Todo mundo está fazendo a sua parte, está cumprindo o seu dever. E eu perguntei aqui outro dia, como é, o governo brasileiro não está usando as imagens de satélites de seu grande aliado dos Estados Unidos? Está. Os americanos estão ajudando, já foram pesquisados cerca de 2.000 navios, existem 30 navios sob suspeita, não quer dizer que seja um deles, mas estão sob suspeita. E o mais importante de tudo é que nessa tragédia, está provado que o petróleo é venezuelano, né? Isso não quer dizer que tenha sido um ato de guerra do governo da Venezuela, mas é venezuelano. Talvez seja a limpeza dos porões de algum navio, mas é muito petróleo. Já retiraram aí mais de 200 toneladas. E tem mais aqueles barris, aqueles tonéis da Shell, que deve ter número para identificar a origem daquilo, que continha óleo, talvez seja óleo lubrificante. Mas tudo isso, depois que as praias estiverem limpas, depois que não houver mais uma gota de petróleo, não haverá descanso enquanto não se apurar a causa, né, o porquê e quem fez. Isso vai ser apurado, o governo brasileiro vai até o fim nisso. E o trabalho está sendo conduzido, neste momento, pela Marinha. A Marinha está em cima disso, investigando, porque todo mundo quer saber. Por que motivo? Por que fizeram? Foi porque existe uma lei do mar, é uma convenção escrita que qualquer incidente marítimo tem que ser comunicado para todo mundo. Se houver uma pessoa doente a bordo, um ferido, uma explosão, um navio à deriva, né, ou um derramamento de petróleo, isso que seja acidental, isso tem que ser comunicado, tem que ser avisado. Como não foi avisado, imagina-se que não foi acidental. Um navio que tenha cometido esse ato de sabotagem, né, ato de agressão, claro que não vai avisar, olha, derramou, né? Aí as atenções já voltariam para aquele navio. Ele, ao derramar o petróleo, ele julgou que poderia escapar, mas ele pode estar entre os 30 suspeitos. O Brasil está investigando e o Brasil há de pegar. De Brasília, Alexandre Garcia.